Olá, bem-vindos ao Game Changers Talks by CPO. É com enorme honra que hoje recebemos no Game Changers o que é provavelmente o português mais influente no mundo da história recente de Portugal e um dos mais influentes da Europa. José Manuel Durão Barroso foi primeiro-ministro de Portugal e, posteriormente, assumiu a presidência da Comissão Europeia durante um dos períodos mais desafiantes da União, liderando decisões estratégicas em tempos muito desafiantes, reconhecido pela sua visão e pela sua capacidade de promover consensos em cenários complexos. Durão Barroso é hoje uma referência internacional em liderança e diplomacia. Vamos conhecer o que foi decisivo na sua trajetória e como as suas ações ajudaram a transformar o nosso mundo. Hoje vamos ter a Filipa Munhoz comigo para fazer esta talk e passo-lhe desde já a palavra para então começarmos aqui o nosso programa. Olá, bem-vindo ao Game Changers Prazer. Talks. Prazer. Como o Miguel acabou de dizer, teve uma vida tão preenchida e está há tantos anos na nossa vida e na vida pública. O que é que sente que na sua carreira foi, provavelmente foram muitas, mas que decisões ou ações que acredita que tiveram um grande impacto transformador e contribuído para uma mudança significativa, tanto em Portugal como internacionalmente? Em primeiro lugar, um prazer estar convosco, Filipe e Miguel. Eh, É difícil escolher uma decisão, eh, mas eu diria aquelas que tiveram mais impacto concreto na mudança da vida das pessoas, nomeadamente para a paz, foi a minha ação como mediador no processo de paz de Angola. Era eu Estado de Estado dos Negócios Estrangeiros da Cooperação, que levou aos acordos de Bicesse em 91, que pôs fim, ainda que só temporariamente, à terrível guerra civil em Angola, mas que permitiu a realização das primeiras eleições livres e justas em Angola e a configuração de uma nova Angola. Eu fui mediador desse processo de paz. Depois, também, algo de que me orgulho bastante, foi o lançamento do processo de conversações diretas com a Indonésia. Era eu ministro dos Negócios Estrangeiros, sob os auspícios do secretário-geral das Nações Unidas, para que a Indonésia viesse a reconhecer, como reconheceu, o direito do povo timorense a, por referendo, decidir o seu futuro, o que levou à independência de Timor-Leste. Aqui são dois casos muito concretos em que se nota como uma ação política ou diplomática tem consequências que, inclusivamente, podem significar a diferença entre a vida e a morte, que é a paz. E outra, e aí não foi propriamente game changer, mas foi um dos momentos mais importantes da minha vida, foi quando tive a honra, em nome da União Europeia, de receber o Prémio Nobel da Paz. Portanto, são oportunidades únicas que temos, por vezes, na vida política, de alterar, espero que para melhor, a vida de milhões e milhões de pessoas. É realmente muito inspirador e um privilégio mesmo podermos estar realmente aqui hoje a falar desses temas com alguém que os viveu na primeira pessoa. E para além destas pessoas, ou seja, de que fez, teve algum líder com o qual se tenha cruzado que acho que tenha sido assim também inspirador, que tenha realmente feito também uma diferença, que tenha sido também um game changer ao longo desta carreira? Tive esse privilégio por causa da vida política e até como era bastante jovem em funções como ministro dos estrangeiros e depois mesmo como primeiro-ministro, tive o privilégio de partilhar experiências com alguns líderes excepcionais. Talvez aquele que mais me impressionou tenha sido Nelson Mandela, que era de facto carismático no verdadeiro sentido da palavra. Ele entrava numa sala e notava-se. É algo que se sente, é difícil de definir. Eu estive com ele logo a seguir a ter sido libertado da prisão. Estive com ele precisamente no dia 20 de março de 90. Eu sei porque foi o dia da independência da Namíbia. Eu estive lá representado Portugal. Tive o primeiro encontro com ele. Que, aliás, por coincidência, foi o dia em que o presidente angolano, Zé Eduardo Santos, me disse: bem, o senhor anda a dizer que se consegue fazer qualquer coisa com a UNITA, veja lá então se organiza umas conversações secretas com eles. Bom, para mim foi um dia importante. E foi no estádio de Windhoek, capital da Namíbia, que se tornou também independente da África do Sul. E era um homem excepcional. Outra personalidade completamente diferente e surpreendente, que vou dizer, acho eu, mas que muito me impressionou, foi o Papa João Paulo II. Um líder espiritual, mas não só. E, na realidade, ele teve um papel essencial na queda
do sistema totalitário comunista, como polaco que era e como apoio que deu ao movimento conhecido como Solidariedade, que veio a levar, digamos, à queda do poder soviético não só na Polónia, mas no sistema que eles controlavam. Eram em dois registros completamente diferentes, líderes verdadeiramente excepcionais. E continuando aqui um bocadinho a falar de liderança, que muito se fala sobre liderança, a importância da liderança tanto nas organizações como nos países, e um bocadinho se sente uma diferença às vezes na liderança na Europa em comparação quando podemos gostar ou não líderes como a América, Trump e Vladimir Putin, e a diferença na Europa, que muitas vezes fala de uma falta de liderança um bocadinho mais carismática. Como é que define o seu estilo de liderança e como é que sentiu que a sua liderança foi evoluindo ao longo dos tempos? Bem, essa é uma questão, a primeira parte da sua pergunta, Filipe, é interessante porque normalmente as democracias estabilizadas não precisam de líderes excepcionais. É aquilo que, em termos de uma definição de liderança, Max Weber, que era um grande sociólogo alemão, falava da liderança carismática, da liderança tradicional, liderança, por exemplo, nas sociedades tradicionais, ou da liderança racional, ou burocrática ou tecnocrática racional. Alguém sabe quem é o presidente da Suíça? Que é um dos países mais prósperos, mais evoluídos do mundo, onde aliás eu vivi 6 anos. Por acaso, há dias esteve aqui em Lisboa, foi recebida pelo nosso presidente, é uma senhora, mas está sempre a mudar, cada ano muda. A Suíça não precisa de líderes carismáticos, mas situações como a luta contra o apartheid da África do Sul, como o final do sistema totalitário soviético, como grandes momentos de ruptura, necessitam disso. À partida, as democracias não necessitam de líderes com aquele tipo de carisma, digamos, original, não? Desde um Gandhi. Mas há, de facto, depois diferenças na liderança. No que diz respeito ao meu estilo de liderança, eu, depois de uma evolução que tive ao longo da vida, obviamente, eu não era assim quando tinha 18 anos, mas eu hoje considero-me um líder de consensos, até por causa da minha experiência na União Europeia. Presidia a Comissão Europeia quando tínhamos 28 membros, na altura ainda estava o Reino Unido. Ora, durante 10 anos que dirigi a Comissão Europeia, só houve no máximo 4 ou 5 vezes em que votámos. Eu procurei evitar a votação, não porque seja contra a democracia e o voto democrático, mas porque achava que se devia evitar uma polarização na União Europeia entre os mais ricos e os mais pobres, entre os antigos e novos Estados-membros, entre os chamados do centro e os chamados da periferia, e portanto é por consenso, preparando e compromisso, a cultura do compromisso. Aliás, a Europa, de facto, necessitamos estar sempre a fazer essa tradução das diferentes formas de ver a Europa e o mundo. Aliás, um grande intelectual e escritor italiano, infelizmente já não entre nós, numa conferência, aliás, que eu o convidei para fazer em Bruxelas, Umberto Eco, disse: a língua da Europa é tradução. Eu acho uma frase muito interessante. Porque não é só a tradução linguística. Quando estamos a presidir uma reunião da Comissão com 28 pessoas, 27 outras pessoas, não é só entender as diferentes línguas, é sobretudo o que é que quer dizer o meu amigo francês, o meu colega, na altura a minha colega inglesa, o meu colega polaco, espanhol, italiano, grego, sueco. Estamos sempre a traduzir. Portanto, eu procurava aproximar as posições, portanto, numa cultura de liderança, de compromisso e de consenso. Bem, e algo que às vezes não se fala muito nestes momentos, que é o tema dos erros, não é? Todos nós erramos, todos nós passamos por momentos bons e por momentos menos bons, mas muito poucas vezes temos também, falamos sobre isso, e nós gostamos muito, pelo menos, de perceber como é que os erros, muitas vezes, são uma catapulta para o sucesso a seguir, porque conseguimos aprender. Há tanto quem defenda que só aprendemos quando erramos, porque aí é que mudamos. Olha, assim não funciona, tenho que fazer de outra maneira. Tem algum erro, algo que tenha corrido menos bem, que consiga elencar, que tenha sido importante para depois ter feito uma aprendizagem? Bom, aí, se estivéssemos a falar de erros, acho que nem 10 vossos programas já tantos erros cometi ao longo da minha vida que não sei. Agora, eu acho que aquilo que muito me transformou na vida foram ocasiões que não eram necessariamente erros, embora pudessem também ser erros, mas foram frustrações, foram derrotas que tive. E o que se aprende disso? Por exemplo,
quando eu estava líder da oposição, talvez tenha sido o cargo mais difícil que tive. Às vezes perguntam-me o que é que foi mais difícil, ser primeiro-ministro, ou ser ministro, ou ser presidente da Comissão Europeia. Eu digo, líder da oposição, porque aí não se tem poder. A única coisa que se tem é poder dar alguma esperança. Bom, e eu tive muitos ataques, incluindo do meu próprio partido, pessoas do meu próprio partido. E na altura a imprensa, lembro perfeitamente de um artigo que houve a dizer que, um artigo cruel, do analista, mas era a opinião dele, que eu respeito, a dizer que não há ninguém que ponha o último prego no caixão de Durão Barroso, ele já está morto, o que é que ele continua? Enterrem-no, antes que não vai a lado nenhum. Bom, e um dos meus filhos, na altura adolescente, eu vi-o a ler aquilo quase a chorar, porque era o pai que estava a ser atacado. O que é que eu fiz? Peguei nesse artigo, emoldurei o artigo e pulo da secretária dele. A dizer, vais ver que este jornalista está enganado. E pouco tempo depois demitiu-se o engenheiro Guterres, que na altura foi depois a nossa grande vitória nas eleições autárquicas, e há pouco tempo depois eu era primeiro-ministro. Cá está. Mas aqueles ataques e os erros, aqui foi, erros também na minha liderança, portanto eu acredito que o jornalista tivesse razão em parte, não estava a ser um bom líder talvez da oposição, mas em vez de ficar também eu próprio a chorar sobre esses erros, procurei usá-los como uma motivação adicional. E acho que isso aconteceu muitas vezes, e às vezes também por erros meus próprios, erros diretos que eu às vezes cometi, talvez de precipitação, num ou noutro momento, mas como disse, é muito importante, sobretudo a atitude perante os erros ou perante os fracassos ou as derrotas que temos durante a nossa vida. E agora voltando um bocadinho, focando um bocadinho em Portugal, na sua opinião, quais é que são as áreas que Portugal devia prioritizar para continuarmos a ser um exemplo de inovação cultural e termos algum impacto global, nomeadamente também na Europa? O que é que, na sua opinião, são as áreas que nos devíamos focar? Portugal hoje em dia está na moda e há de facto um goodwill extraordinário em relação a Portugal. Eu verifico isso pela capacidade de atração que Portugal tem nos mais diversos meios internacionais. Mas atenção, nós temos ainda problemas estruturais muito sérios. Continuamos atrás daquilo que devia ser o nosso nível de desenvolvimento. Em termos concretos de políticas a seguir, eu acho que a questão fiscal é essencial. Peço desculpa ser uma coisa tão terra a terra, mas nós não podemos continuar pagando salários tão baixos a pôr logo qualquer pessoa que ganha apenas 2.000 euros por mês já tem uma taxa absolutamente, digamos, punitiva, não pode ser. Quer para as pessoas, quer para as empresas, se queremos atrair o melhor talento, temos que mudar a nossa situação fiscal, a nossa política fiscal. Eu sei que, aliás, essa é a intenção do governo, parece que não foi fácil agora, até porque não tem a maioria na Assembleia. Bem, não quero entrar na política interna, mas a questão aqui é, para atrair mais inovação, precisamos ter um sistema fiscal. Para além do sistema de justiça, é uma questão clássica, mas isso vai demorar muito tempo a reformar. Concretamente, baixar o IRC, baixar o IRS e atrair gente nova. Leão, a questão das medidas para o chamado IRS jovem, não é? Que vão nesse sentido, aliás. Mas é aqui eu concentrava atenção. Depois do resto, obviamente, investir sempre mais na educação, no conhecimento. Isso já está a acontecer coisas, estão a acontecer coisas interessantes nas nossas universidades. Mas atenção, depois as pessoas vão-se para fora. Claro. Parece que foram 45 mil jovens ultraqualificados, foi o número que eu vi há dias ao Ministro das Finanças, numa conferência, uma vez, 45 mil jovens formados aqui, graças ao nosso sistema de ensino, com os nossos impostos, vão para fora. Porque, obviamente, não querem estar a trabalhar aqui, quando podiam estar a ganhar 5, 6, 7, às vezes 10 vezes mais em países europeus. Não pode ser. Isso acaba por ser realmente complicado, não é? Para quem está em Portugal, porque Portugal tem que crescer e quando compara com outros países da União Europeia, como por exemplo temos o caso da Irlanda, foi um tema fiscal acima de tudo que se calhar fez a Irlanda crescer, não é? Ou seja, e esse é o tema, não é? Se nós não conseguimos ser competitivos fiscalmente, muito dificilmente. E a Irlanda, como sabe, depois teve o problema também, durante a crise financeira, que esteve também à beira da falência, e foi também um país intervencionado pela União Europeia, eu também participei muito nisso, e estive numa reunião em que alguns dos países mais ricos da Europa
A Irlanda precisava dramaticamente de fundos. E puseram como condição à Irlanda, eu estive nessa reunião, eles abandonarem o sistema fiscal que têm, porque é muito competitivo, para esses países darem dinheiro. E o primeiro-ministro, nesse momento, com a máxima pressão sobre ele, era uma questão de vida ou de morte para as, não se recuou, disse não, nós não vamos alterar o nosso sistema fiscal, é isto que nos dá uma competitividade que nos permite atrair investimento norte-americano e não só. Portanto, exatamente, a Irlanda não foi só isso, foi também um grande sistema de educação e houve outras coisas também que facilitaram o crescimento excepcional da Irlanda, nomeadamente o facto da língua inglesa ser a língua materna, o facto de terem uma grande diáspora nos Estados Unidos, etc. Mas eu acho que Portugal, em alguns aspectos, tem muito mais capacidades que a Irlanda, né? Se tivesse as políticas acertadas. Não sente que esta nova geração vai ser mais exigente com o país e com as decisões que o governo toma? Exatamente por isso, ou seja, eu acho que a experiência internacional é essencial e a maior parte dos nossos jovens deveriam tê-la também, mas eu acho que muitos deles gostavam de viver em Portugal. E não sente que esta nova geração começa a ser um bocadinho mais exigente? Sim, espero e desejo que sim. Aliás, é sempre um problema da transformação de sistemas. Há, em teoria, 3 atitudes perante uma situação que é negativa. Uma é exit, é sair. Não estou. Outra é voice, é encaminhar o protesto, reivindicar e tentar mudar. A outra é loyalty, estou a usar os conceitos de Hirschman, lealdade, que é como um clube de futebol, mesmo que o nosso clube perca, nós não largamos o nosso clube de futebol. Portanto, o ideal para haver uma transformação tem de haver alguns que se mantenham, seja o que for, um núcleo de leais, mas tem de haver sempre a ameaça daqueles que saem e tem que haver sobretudo a ação daqueles que procuram corrigir a situação, que reivindicam, que mudam, que reformam, que protestam. Encontrar este equilíbrio. Senão as organizações declinam e até podem desaparecer. Mas das empresas aos países. Ora, uma atitude mais exigente das nossas pessoas, nomeadamente os jovens, é sem dúvida importante, porque em Portugal, se todos os melhores se vão embora, eu também acho bem sair, eu próprio tenho estado muito fora, não? Mas hoje já não é a imigração tradicional, hoje em dia vai-se e volta-se, e até às vezes consegue estar ao mesmo tempo em vários sítios, não? Não tenho nada contra aqueles que vão, eu também fui, aliás. Eu também. Eu também, a Filipe também foi, exatamente. Ora, não tenho nada, mas o que é importante é manter a ligação. Aliás, eu também sou presidente da Assembleia Geral do Conselho da Diáspora Portuguesa, e o que nós temos é um network dos portugueses que atingiram maior destaque, seja na economia, na política, na vida académica, na comunicação, que estão lá fora. E procuramos manter o contacto. Mas é importante, como disse, que não se resignem naquela atitude de é assim, sempre foi assim, fatalismo português, e é importante também que não se vão todos embora, é importante que haja uma massa crítica, que acho que é o que vocês vão fazer, não há? Tentamos. Changers, não? É isso O CPO, que é uma massa crítica que procure mudar as coisas cá, senão não vamos a lado nenhum. Muito bem. E para a última pergunta, o que é que foi game changer na sua vida pessoal que tenha realmente feito uma grande diferença? Minha vida pessoal. Bom, há uma coisa que não é diretamente a minha vida pessoal, mas foi a que talvez mais contribuiu para a minha vida pessoal e para tudo o que vinha a ser a minha vida política, que foi o 25 de Abril. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, que faço anos em março, já agora, ficam a saber, 23 de março. Eu passo anos em março e vi o 25 de Abril, estive no Largo do Carmo, estava a estudar, à noite estava a estudar e ouvir a música, percebi que mudou a música e vim para o Largo do Carmo. Imagina o que é para um miúdo, um jovem de 18 anos, ver à sua frente cair um regime que durava há 48 anos, um regime autoritário, e abrir-se a esperança à liberdade. Foi uma coisa extraordinária. Mas não fugindo à sua pergunta, do ponto de vista pessoal, e isto é um bocado difícil de dizer, mas vou dizer, talvez tenha sido o nascimento do meu primeiro filho. E eu gosto imenso dos meus 3 filhos. Uma vez já disse isto e tive um protesto dos outros 2. Mas a verdade é que quando pela primeira vez eu trouxe na Alcofinha meu filho do hospital em Geneve para a minha casa, porque é muito perto, ia a pé, e senti aquela vida humana presa por uma alcofinha, eu sou responsável por este ser humano. É um game changer. Muito bem. Muito bem, muito obrigado. Por hoje ficamos por aqui. Um agradecimento muito especial ao nosso convidado de hoje e também à Filipa por realmente termos esta conversa. Podem seguir-nos nas redes sociais, os links estão a passar aqui em baixo neste momento e também em antena.
Até breve.